Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, amém, irmãos? Deus está conosco, Ele é presente aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já tocou teu coração, você já sentiu a presença do Senhor Jesus aqui, porque não depende de nós, depende dEle. Não tem esforço nenhum que a gente possa fazer que vai atrair a atenção de Deus, mas quando Ele quer, Ele faz. Amém? Quem crê? Glória a Deus. Livro de Lucas, livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 23. Glória a Deus. Mateus 9, 23. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe, que Deus possa também falar contigo aí dentro do seu lar, onde você estiver, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus assim em Mateus 9, 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Amém. Glória a Deus. Pai querido, mais uma vez eu quero te louvar e te agradecer pela tua presença neste lugar, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos dá ânimo, Pai, para continuar a caminhada nessa terra, Pai. O Senhor já esteve aqui, o Senhor sabe, Pai, das dificuldades, dos problemas, mas o Senhor disse que nós venceríamos, não pela nossa força, mas pela força que vem do Senhor em nós, Pai. Então, nesse momento, nós tomamos posse da força do Senhor. Nós queremos continuar caminhando, queremos continuar avançando, Pai, para o reino, para a glória do Senhor, a glória que o Senhor prometeu para nós, Pai. E queremos viver, ó Pai, nesse tempo, um tempo de alegria, um tempo de gozo e um tempo de paz. Sim, Pai, paz no coração, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de louvar, de estarmos juntos aqui na casa do Senhor, né? Quarta-feira é uma noite especial, porque é uma noite de oração, né? Quarta-feira e as últimas quarta-feira, Deus tem visitado esse lugar com grande glória. Eu digo isso não pelo barulho, né, irmãos? Porque muita gente vê barulho, acha que o homem é assim, né? Ele se move muito porque ele vê, por aquilo que ele está ouvindo, mas nós que somos servos do Senhor e sabemos como Deus trabalha, nós sabemos que Ele está agindo aqui, por quê? Porque Ele tem sustentado você. Porque você viveu mais uma semana. Ô, glória! Sabe, irmãos, desse tempo, um dia é tempo da gente glorificar a Deus ou não? Misericórdia. Tempestade. Se nós já vivíamos em 2019 uma tempestade sem nada, vamos falar assim, pandemia, agravou, o caldo engrossou, né, irmãos? A tempestade engrossou. Mas Deus tem sustentado a cada um de nós. Não porque nós merecemos, não porque nós somos os bons, não, mas porque o Senhor tem para nós algo maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós sonhamos. Deus tem sustentado as famílias, Deus sustenta as pessoas. E como que Deus sustenta, irmão? O alimento que vem do céu, com a sua palavra, com isso aqui que nós acabamos de ler. Deus não sustenta as pessoas com vídeos motivacionais, Deus não sustenta as pessoas com shows, Deus não sustenta as pessoas
com frases bonitas, com palavras bonitas. Deus sustenta com a sua palavra. E eu quero dizer para você, meu querido, se você tem meditado na palavra do Senhor Jesus, se você tem lido a palavra dele, orado, você está firme na rocha. Você crê? Você pode dizer comigo, eu estou firme na rocha? Pela força do Senhor, irmão. Deus é que nos motiva. Eu vou perguntar para você, você tem ânimo muitas vezes de levantar de manhã? Falar a verdade, dá vontade até de ficar deitado, né, irmão? Dormindo. Mas num tempo desse, vamos falar a verdade. E chuvinha que não acaba mais, né, irmãos? Mas nós temos os nossos afazeres, nós temos os compromissos, e Deus sabe de todas as coisas. Então, toda manhã, o que acontece? As misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. Então, acontece assim, irmão. Aquilo que você passou no dia anterior, aquilo que você passou na noite anterior, o Senhor, Ele te dá um novo dia. E esse novo dia é uma oportunidade de você viver algo novo no Senhor Jesus. E isso não depende de nós, irmãos. Se o Senhor abre os nossos olhos pela manhã, Ele está dizendo assim, ó, eu estou te dando mais uma oportunidade de você me buscar, de você me adorar, de você fazer aquilo que você não fez ontem. Olha que graça. Se você olha cada dia, irmão, como uma oportunidade de dar o seu melhor a Deus, o mais Ele vai acrescentar, amém? Todas as coisas, buscar em primeiro o reino de Deus, de manhã, à noite, em todo momento, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida, irmão. O que você precisa hoje? De um perdão? O que você precisa hoje, meu querido? Reflita comigo no seu coração. O que te falta hoje? O que aconteceu com você nessa semana? O que aconteceu com você durante esse mês? Eu sei, posso pensar que assim como eu, muito medo, muita incerteza. Mas nesta noite, irmãos, o Senhor vem aqui nos nossos corações para dizer, eu estou segurando a tua mão. Eu pego você pela minha mão direita e te sustento, te levanto. Então, irmão, se você está aqui nessa noite, se você está assistindo isso essa noite, é porque o Senhor tem sustentado a sua vida. E eu pergunto para você nessa noite, irmão, com quem você tem andado? Quem está à sua volta? Quem são as pessoas que você tem conversado? Quem são as pessoas que você tem se relacionado? Muitas vezes você tem ouvido coisas que tem tirado o teu sono, que tem deixado o teu dia mais pesado. Eu quero que você reflita comigo, quem você está ouvindo, quem você está dando ouvido, quais opiniões, quem são as pessoas que estão à sua volta, irmão. Tá certo que não importa isso, mas importa para quem você tem dado ouvido. E hoje, nesse tempo, é tempo de ouvir o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é palavra de vida. Nesse tempo de morte, nesse tempo de tribulação, o Senhor tem para nós palavra de vida, amém? O Senhor tem palavra de refrigério, o Senhor tem palavra de paz, o Senhor tem palavra de regozijo, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, amém? O nosso Deus já venceu, o nosso Deus é aquele que já venceu. E sabe, irmãos, aquilo que o Senhor já tinha que fazer, Ele já fez. O Senhor já fez, Ele já cumpriu a sua obra. Quem tem que fazer alguma coisa somos nós. Mas não lutar, não esbravejar, mas adorar, glorificar, exaltar esse Deus que é grande. Amém? Irmãos, nós lemos aqui um texto onde o Senhor Jesus estava ali no meio de uma multidão, né, antes desse acontecimento. Ele fez aquela cura daquela mulher do fluxo de sangue, né, da mulher que tocou nas suas vestes e ela foi curada. E esse chefe da sinagoga foi atrás de Jesus e ele estava a caminho da casa desse chefe. E nesse caminho ele curou essa mulher. E aí, chegando na casa do chefe da sinagoga, existia pessoas com os instrumentos já, a menina já deitada. Por quê? Porque naquela época, quando você tinha pessoas com instrumento, queria dizer que a pessoa já estava realmente morta.
Então existiam muitas pessoas naquela casa. E Jesus chegou lá e viu todas aquelas pessoas. Né? Existia ali um grande alvoroço, como diz a palavra de Deus aqui. E toda aquela multidão estava em volta e falando, e gritando, e chorando. E você imagina como é que velório, né, irmãos? Hoje é um pouco mais reservado, mas naquela época eu imagino que existia muito choro, muito grito, muito alvoroço. E Jesus, né? Então era muito exagero, assim, uma coisa, né? Então Jesus chegou nessa situação, nessa casa. E quando Jesus chegou lá, ele viu tudo isso. E ele falou o quê? Ele falou assim, ó, essa menina, ela não está morta, ela está dormindo. E o que aconteceu? Todas essas pessoas que estavam chorando, riram dele. E aí Jesus falou, eu preciso que todos vocês saiam então, que vocês saiam daqui. E aí aconteceu um milagre. Mas o que eu quero chamar a atenção de você nesta noite, irmãos, é para alguns pontos, para o tema daquilo que Deus quer falar para nós, que eu intitulei aqui, quando a multidão sai. Quando a multidão sai. Quando a multidão sai, acontece um milagre. Mas eu quero chamar a tua atenção para aquilo que eu perguntei no começo, quem que você tem ouvido? Se você tem dado ouvido para as pessoas, para os amigos ou para os nossos amigos, ou tem dado ouvido para a palavra do Senhor Jesus? Tem dado ouvido para aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas são levadas a tomar decisões baseado naquilo que as pessoas falam para ela. Às vezes você tem um amigo que você confia, uma amiga, e ela fala uma coisa para você e você vai cegamente e faz aquilo, e aquilo dá errado. Não é porque deu certo para ela que vai dar certo para você. Não é porque aconteceu com ela que vai acontecer com você. É por isso que nós não podemos dar ouvido para a multidão. Nós não podemos dar ouvido para a multidão, para aquelas pessoas que estão em volta. Sabe, a multidão ela pode ser um dos motivos de você não receber o milagre de Deus. A multidão ela pode impedir de você chegar perto de Deus. A multidão pode cegar você a ponto de você não ver que Deus está à sua frente. Quando eu dou ouvido para as coisas que são de pessoas que não são de Deus ou de pessoas que são mal intencionadas, eu me afasto do Senhor. Eu me afasto da bênção do Senhor. Eu me afasto daquilo que Deus tem para mim. Eu me afasto dos planos de Deus para a minha vida. Você está entendendo, irmão? Quem sabe você tem dado ouvido nesses dias para pessoas que não era nem para você andar perto. Ou você tem lido nas redes sociais ou naquilo que chega no teu celular frases e acontecimentos que nem era para você estar lendo e nem era para você dar ouvido e muito menos compartilhar. E isso tem acontecido na sua vida e tem enfraquecido a sua fé. Tem enfraquecido e te levado a trilhar caminhos que o Senhor não tem para você. Eu quero que você ouça isso nessa noite, irmão. O Senhor tem um caminho certo para a sua vida e não é esse caminho que você tem trilhado. Não é o caminho de pessoas falando com pessoas, mas é o caminho do Espírito falando com pessoas. Não é o caminho de dar ouvido para aquele melhor amigo ou aquela amiga, mas é para dar ouvido ao Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Como é que você vai saber o próximo passo se você não tem lido a palavra do Senhor Jesus? Como é que você vai saber caminhar e ficar tranquilo no coração se você não medita na palavra do Senhor, naquela que foi feita para te ajudar a caminhar? Irmãos, muitas vezes você está calejado de ouvir que a Bíblia é a palavra de Deus, que isso aqui é que fala com a gente, mas não importa o que você tenha ouvido, não importa o que você faz. Deus não olha para aquilo que sai da tua boca, mas aquilo que está no teu coração. Se você está entendendo essa palavra de hoje, irmão, o Senhor quer chamar a tua atenção para dizer: meu filho, minha filha, ouça a minha palavra, medite na minha palavra, não fique compartilhando, não fique lendo coisas que não servem para você. Sabe aquela pessoa, você pode ler tudo, mas não deixa cair no teu coração, porque o teu coração é lugar da palavra do Senhor, amém? O teu coração é onde a palavra do Senhor vai florescer, é onde a palavra do Senhor vai crescer e vai se expandir para toda a sua família, para todo o seu bairro, para onde você estiver. Rick Warren, eu esqueci, não sei nem falar o nome do cara aqui, mas é um escritor
Rick Warren diz assim, ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma garantida de perder os propósitos de Deus para a sua vida. Eu vou ler de novo. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma garantida de perder os propósitos de Deus para mim e a sua vida. Quem que você tem dado ouvido, irmão? Eu falo pensando em mim, irmão. São tantas pessoas que a gente conversa durante o dia, tantas mensagens que chegam no celular, que você fala, meu Deus, dá vontade até de excluir essa pessoa. Mas você tem que ler, faz parte do teu trabalho, faz parte da tua vida. E você lê e você fala que vai vir, você já sabe que vai vir uma coisa pesada. E aí você lê, e aí você já não está bem, e aí você fica pior ainda. E aquilo você não quer, mas acaba caindo no seu coração, e aí você fica mal. E o dia que era para ser uma bênção, começa a ficar ruim, você começa a ficar mais triste ainda. Sabe, irmãos, e qual que é o segredo? O segredo é que não tem segredo. O segredo é que você amanheceu e as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. E você não vai fazer nada, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer por você. Você não tem que fazer nada, você não tem que responder, não tem que rebater, não tem que fazer nada, porque Deus já fez. Então, irmãos, nesse momento, não dê ouvido para a multidão, porque o Senhor chega hoje na sua casa. E como é que está a sua casa? Está cheia de opiniões? Está cheia de gritaria? Existe alguém morto dentro da sua casa? Existe alguém que precisa ser ressuscitado dentro da sua casa? Como é que está a sua casa, irmão? E Jesus chegou ali na casa desse chefe e encontrou um monte de pessoas chorando, cada um com a sua opinião, cada um com a sua ideia. E aí Jesus entra. No versículo 25, nós vemos aí a primeira coisa que acontece quando nós não damos mais ouvido para a multidão. E a primeira coisa que acontece é a mais maravilhosa de todas. Quando nós não damos mais ouvido para a multidão, Jesus entra. Irmão, e quando Jesus entra, a gente não precisa mais de nada. Quando Jesus entra, Ele já entra, como Ele entrou lá no templo, já entra botando tudo para os lados. Ele já entra limpando, Ele já entra fazendo tudo que é necessário. Ele já entra fazendo aquilo que você não pode fazer. Ele já entra fazendo e levantando aquilo que você não pode levantar. Você não está entendendo que a força não é sua, é a força de Jesus. É Jesus que vai fazer. É Jesus que entra na sua casa. Oh, glória! Então, irmãos, e o povo foi posto para fora como Jesus pediu, e as opiniões do mundo foram postas para fora, e tudo aquilo que estava ali atrapalhando o mover de Deus foi posto para fora, e aí Jesus entrou, e aí começou a obra. Você está entendendo que não depende das pessoas? Depende da sua fé, irmão. Depende da nossa fé. Depende daquilo que eu falei, de nós meditarmos na palavra do Senhor e crermos nela, e Jesus vai entrar. Ei, Jesus vai entrar, irmão. Aleluia. Oh, glória. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eis que o Senhor bate na porta nessa noite do seu coração. Deixe o Senhor entrar, irmão. Pare de ouvir o que as pessoas estão falando. Pare de ler coisas que não servem para você. Ouça o que o Espírito está dizendo para você, meu irmão. Sabe por que ele está falando isso? Porque Ele te ama. Ele te ama, o Senhor te ama, meu querido. E olha só, toda vez que o Senhor entra, alguma coisa acontece. Eu separei 3 aqui, casas que o Senhor entrou.
E alguma coisa aconteceu, e não é coisa pouca não. O Senhor entrou na casa de Pedro, da sogra de Pedro, e houve o quê? Houve cura. O Senhor entrou na casa de Jairo e houve ressurreição. O Senhor entrou na casa de Zaqueu e houve salvação. E o Senhor entra na sua casa hoje. E o que vai acontecer, irmão? O que precisa acontecer na sua casa hoje? É isso que vai acontecer porque Jesus entrou. Jesus entrou e Ele entra porque você abriu a porta. Ele não regaça a porta, ele tem educação. O Senhor, Ele bate, Ele está batendo. Você precisa abrir. E Jesus vai curar, e Jesus vai ressuscitar, e Jesus vai salvar, e Ele vai fazer tudo mais que é preciso. Na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, no seu coração, primeiro em você. Primeiro Ele trabalha em você. E a segunda coisa que acontece quando Jesus entra. Jesus, Ele entra, Ele limpa. E Ele pega pela sua mão direita. Imagina Jesus entrando naquela casa, aquele alvoroço todo. E Ele fala, eu não vou fazer nada enquanto tiver todo mundo falando, que não precisa falar aqui, todo mundo chorando. Sabe, Jesus, Ele quer que a gente olhe para Ele. Jesus, Ele quer que a gente olhe para Ele. Jesus, Ele não reparte a sua atenção com ninguém. Você está entendendo? O Senhor não quer que você olhe para o lado. O Senhor não quer que você olhe para o seu problema. O Senhor não quer que você olhe o que você ouviu hoje. O Senhor quer que você olhe para Ele. Você não está entendendo? O Senhor está dizendo, olhe para mim. Larga tudo isso que está tirando a tua atenção e olhe para mim, meu querido. Olhe para mim. Porque quando você olhar para mim, eu vou pegar pela sua mão direita e vou te botar de pé. Oh, glória! Olha só o que diz aqui no versículo. E Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Você está entendendo que essa menina hoje somos nós? Que essa casa somos nós? Quem está entendendo? Deus fala ao seu coração, meu querido. Abra o seu coração para que a palavra do Senhor penetre. E que você tenha um revigorar do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Isaías 41:13 diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, e te tomo pela mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Oh, glória! Não é o teu vizinho que vai te ajudar, irmão. É o Senhor que vai pegar a sua mão direita e te ajudar, irmão. Qual que é o problema que você tem passado hoje? Oh, não é nada, porque o Senhor está segurando a sua mão, amém? O Senhor te sustenta, aleluia. Oh, glórias, louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, e o Senhor, Ele pega você pela sua mão direita e te levanta, mas Ele não somente te levanta, mas Ele te sustenta. Ele sustenta você com a força do poder dEle. E a força do poder dEle não tem nada a ver com aquilo que a gente entendemos de poder. Não tem nada a ver. Tem a ver com as pequenas coisas. Você acredita que o poder de Deus tem a ver com as pequenas coisas? O poder de Deus não tem a ver com uma coisa enorme, grande, mas tem a ver com as pequenas coisas que acontecem na sua vida. E se você prestar atenção, se você olhar com seus olhos abertos e espirituais, você vai ver que o poder de Deus tem sustentado a tua vida. Você quer ver como que o poder de Deus age? O poder de Deus age naquela vontade tua de falar uma coisa e você segurar a língua e não falar nada. E Deus age. O poder de Deus age no momento em que você tem que tomar uma decisão e não sabe para onde ir. E aí você olha para Deus e fala, Deus, eu não sei o que fazer. E aí vem uma pessoa e te fala, ó, aconteceu isso. E aí você diz, é a mão de Deus. O poder de Deus age num livramento de trânsito. O poder de Deus abre na sua vida, irmãos. O poder de Deus, ele é espiritual, mas ele age no material. O poder de Deus, ele reina sobre a nossa vida, mas ele age de forma sobrenatural na vida de cada um de nós. No seu dia a dia, com a sua família, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com seus filhos, o poder de Deus está agindo. Lembra que o Senhor está segurando a tua mão?
E Ele vai te levando, e o poder dele vai agindo, e você não precisa fazer nada, porque o Senhor já está fazendo por você. Aleluia, Jesus. Salmos 94, versículo 22, diz assim: o meu Deus é a minha rocha e o meu refúgio, e o terceiro motivo pelo qual o Senhor, o que acontece, a terceira coisa que acontece quando a multidão sai. Então a primeira coisa que acontece é Jesus entra. A segunda coisa que acontece, o Senhor pega pela sua mão, amém? O Senhor pega pela sua mão e te sustenta. E a terceira coisa que acontece, Ele te coloca de pé. Ele te levanta. Em que área da sua vida você está caído? Em que área da sua vida você se sente morto? Em que área da sua vida tem pessoas falando você não vai dar certo? Em que áreas da sua vida você já tentou 1000 vezes e não aconteceu nada? Mas hoje o Senhor vem e te pega pela mão e te sustenta e deixa você de pé. Sabe, o Senhor é a sua rocha, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Salmo 127, 1, em vão trabalhos que edificam. Então, irmãos, nós estamos falando aqui de quando nós não damos mais ouvidos para a multidão. O Senhor entra na sua casa, amém? Ele pega você pela mão direita, Ele te levanta, te põe de pé, porque Ele é a tua rocha, Ele te sustenta. E para finalizar tudo isso, quando você está sustentado por Deus, quando você está firme na rocha, quando você sabe que a palavra de Deus é que te dirige, você faz o que, irmão? Você tem um momento com Deus, porque você sabe que Ele é que te sustenta. Então você pega e faz o que? Você entra no seu quarto e você se ajoelha e você fala com Deus e você agradece a Deus e você vive com Deus, e antes de qualquer coisa você chega até Deus e fala: Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Deus, eu creio que a sua mão está me segurando. E aí a última coisa que acontece quando a multidão sai, a última coisa que acontece quando a multidão sai, e quando você entra no seu quarto e quando Jesus está lá, e Ele te levanta, e o milagre acontece. Vai acontecer o que está no versículo 26 desse texto que nós lemos. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Quer dizer o que está escrito lá em Mateus 6,6. Olha só que Deus tem para você nessa noite, irmão. Um momento de ficar em casa, de ficar. Mateus 6,6, na parte final do versículo, diz assim: e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra, e as pessoas vão saber que você tem um Deus no seu coração. Não porque você tem feito muitas coisas, mas porque você está em secreto, de joelho, buscando o Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele tem coisas que a gente às vezes não entende. E é isso que é a loucura de ser evangélico, de ser crente, de buscar a palavra do Senhor Jesus. Porque não tem nada a ver com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a nossa cabeça está falando. Tem a ver com a palavra e com o Espírito de Deus nos nossos corações, irmãos. Tem a ver com a conexão nossa e a intimidade diária com Deus. Tem a ver com essa busca diária que nós temos, que precisamos ter com Deus. Então, irmãos, quando a multidão sai, o Senhor entra. Quando a multidão sai, o Senhor te levanta, Ele pega pela tua mão. Quando a multidão sai, Ele te deixa de pé. E todos vão saber que você é servo e serva de Deus. Oh, glória! Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa palavra. Nós queremos estar firmados em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a glória é Tua, o louvor é Teu, o poder é Teu e a palavra também é Tua, Senhor. Então nada podemos fazer se do alto não vier para as nossas vidas. E nós reconhecemos que o Senhor tem feito muitas coisas por nós, Pai. Nós queremos continuar na Tua presença, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.